oportunidade de estar levando o Evangelho do Senhor. E como o pastor João mencionou, a oração. A oração ela tem um aspecto importante na vida do cristão, do servo de Deus. Estamos estudando, inclusive, nesses dias a escola bíblica, sobre oração e fé. Eu acredito que nós que já chegamos na lição de número 10, já deu para perceber que as duas coisas andam juntas. Não adianta orar se não tiver fé. E não adianta dizer que tem fé se também não orar. A oração está diretamente ligada à fé, e a fé, ela acaba sendo, vamos dizer assim, fluindo através da nossa oração. A oração, ela é uma prática de uma conversa que nós temos com Deus. Outro dia, no último estudo, inclusive eu estava lembrando os irmãos, é como se um filho acorda pela manhã e ele se dirige ao seu pai, à sua mãe, e ainda no método tradicional diz assim: bença meu pai, bença minha mãe. E quando o pai diz: meu filho, que Deus te abençoe, ou quando a sua mãe diz: meu filho, que Deus te abençoe, aquele filho tem um dia transformado. Inclusive eu ainda disse assim: às vezes eu ligo para os meus pais, eu faço uma ligação rápida, só para eu ouvir essa frase, Tem vezes que eu ligo só para ouvir essa frase. Aí às vezes a minha mãe pergunta assim: o que foi, meu filho? Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada não, só queria saber como estava. Mas na verdade eu queria ouvir aquela frase, E eu ainda chamo papai e chamo mamãe, sempre foi assim, Lá em casa todos nós, no meu entendimento, tem pai, tantos pais tem por aí, Mãe, quantas mães não tem por aí? Então a mamãe é minha mãe, Então quando eu ligo eu digo assim: bença papai. Aí quando ele diz assim: meu filho, que Deus te abençoe, ou quando a minha mãe diz que Deus te abençoe, ali é um dia diferente. A oração é isso, A oração é quando a gente fala com Deus como se a gente estivesse falando assim com o pai da gente. Agora imagine o filho levantar pela manhã, passa pela sua mãe, não diz nem bom dia, passa pelo seu pai, não diz nem bom dia. É como se o pai não existisse, como se a mãe não existisse. Há muitos crentes que são assim, Só ora às vezes quando está na igreja, quando o pastor diz assim: vamos orar, aí a pessoa levanta. Ou então na hora da dor, na hora da angústia, na hora da aflição, na hora dos conflitos, aí a pessoa ora. Mas precisamos ter a atitude, porque é uma atitude, não é só uma questão, pronto, eu vou orar como se fosse algo. Não, a oração também é uma atitude. A gente precisa ter uma atitude de ter um tempo para Deus. Qual é o tempo que a gente dedica para Deus no nosso dia? Quanto tempo a gente dedica para Ele, não é? Nós temos um texto aqui para a gente fazer uma breve reflexão, que é em Marcos, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura primeiramente no versículo 15, e o texto diz assim. Os irmãos que for encontrando aí já pode acompanhar, tá bom? Os irmãos podem ficar como estão agora, eu vou ler aqui. O texto diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha o que o texto diz. É um texto bem simples e extremamente direto. Ele fala de algo para fazer. E quem tem que fazer? A igreja.
A igreja, desde a sua origem, desde o início, quando Jesus Cristo criou a igreja, ele criou a igreja para uma função missionária. Tanto é que a primeira missão descrita na Bíblia, porque a Escritura fala de duas grandes missões, ainda no Novo Testamento, ainda no início do ministério de Jesus. A primeira missão, ela envolvia 70 pessoas, 70 discípulos. E Jesus dividiu em 35 pares, ou seja, de 2 em 2. Observe a importância dessa missão. A missão era ir a todas as terras, a todos os termos de Israel e dizer o seguinte para as pessoas: o Messias chegou, aquele do qual os profetas anunciaram já está entre nós. Jesus disse: aquela casa que vos receber, então não será esquecido o galardão daquela casa. Então ele disse que todos aqueles que recebessem aqueles, e que ainda lhes desse, ainda que fosse um copo de água fria, não seria esquecido o seu galardão, ou seja, as suas bênçãos. Mas ele disse que chegariam em casas onde eles não seriam bem recebidos. Então ele disse: saindo desta casa, batei o pó dos vossos pés. Então veja só, a igreja sempre foi tratada assim. Por um lado é bem recebida, por outro lado não é bem recebida. Sempre foi assim. Lá na frente, Jesus dedica uma nova missão, um novo grupo missionário. Dessa vez, nesse outro grupo missionário, a proposta era ir um pouco mais além. Não olhar somente para os termos de Israel, mas olhar também para aqueles agrupamentos que moravam vizinhos, na proximidade da Judéia. Irmãos, a igreja ela sempre teve esse compromisso, homens e mulheres. O que eu estou falando aqui nada tem a ver com função ou com cargo ministerial. Eu não estou falando aqui de função de ministério ou cargo de ministério. Não estou falando aqui de pastores, de evangelistas, de diáconos. Não, estou falando aqui de crentes que são pessoas missionárias. Mas quando a gente trata o termo missionário, algumas pessoas entendem que é um título ministerial. Não, missionário não é um título ministerial. Missionário é um fazer, é um trabalho cristão, é uma atividade cristã. Significa dizer que todo crente, desde criança, jovem, adolescentes, adultos e anciãos, todos são ou devem ser missionários, porque é um fazer, é uma atividade, é a forma da gente existir. Cada um de nós precisamos ser responsáveis para trazer mais pessoas, para resgatar pessoas que estão sofrendo. Quantas pessoas talvez a gente conhece ou conheça em que está sofrendo? Ou está com depressão, ou está angustiado por conta dos problemas das dívidas, ou porque está angustiado pelos problemas familiares, ou pelo desemprego, ou pessoas que estão completamente deturpadas ou até mesmo perturbadas mesmo, por conta de tantas coisas doutrinárias que houve, ou pessoas que estão nos vícios, seja nas drogas, seja no alcoolismo, ou pessoas que estão perdidas doutrinariamente na idolatria e em outros rumos diferentes. Quem tem a missão de mostrar para estas pessoas que existe algo que pode modificar a vida delas? Todos nós. Todos nós. A partir do momento que nós temos contatos com essas pessoas, que conhecemos elas, nós temos. Para quem foi o ID?
Ele disse assim: portanto, ide, né? Olha só, ide, vão, indo a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, a todas as pessoas que fossem vendo pelo caminho, a todas as pessoas que fossem passando por você, a todas as pessoas que você tiver contato, diga para ela, fale para ela, mostre para ela que tem um Deus poderoso que pode transformar a vida dela, um Deus que pode transformar a família dela, que pode transformar a sua forma de viver. Mostre para ela. No versículo 20 diz o seguinte: e eles partiram, eles foram mesmo, e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles e confirmando a palavra com os sinais que acompanhavam. Amém. Durante muito tempo, a gente estudava as Escrituras pensando assim: a gente vai ficar em oração, vamos ficar orando, então Deus vai nos dar dons, Deus vai derramar o seu poder, e aí a gente vai estar preparado para sair por aí, fazendo sinais para que Deus use. E essa era uma interpretação mais ou menos assim. Mas aí depois, a gente passou a entender que não é assim que as coisas funcionam. Deus usa quando você se dispõe. Deus usa quando você encara o trabalho. Deus vai usar você, mas se você se prontificar para o serviço. Agora, quando você se coloca nessa batalha, aí Deus usa você. Lá nos desafios, Deus não vai usar você se você ficar escondido em casa. Deus não vai usar você se você não se congregar. Deus não vai usar você se você não evangelizar. Deus não vai usar você se você não pregar o evangelho. Deus não vai usar você se você não testemunhar. É preciso você se prontificar. Senhor, estou aqui. Vocês lembram daquela visão de Isaías? Isaías ficou vendo os anjos voavam, iam até o trono, pegavam com tenaz uma brasa ardente, e ele ficou vendo aquilo, que coisa maravilhosa. Quantos de nós gostaria de ter uma visão como aquela? Mas aí então ele ouviu uma voz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem? Então um daqueles anjos veio, e passou aquela brasa ardente nos seus lábios. Então Isaías criou coragem e disse: envia-me, né? Envia-me a mim, Senhor, né? Então, por que muitas vezes a gente está ouvindo o Evangelho e por que a gente não se dispõe como Isaías? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por que a gente não diz aqui: eis-me aqui, Senhor? Às vezes a gente diz assim: eis ali o pastor, né? A gente sabe de alguém que está sofrendo, diz: olha, eis ali o pastor, eis ali o evangelista, eis ali o diácono, eis ali a irmã X, a irmã Y. E por que a gente não diz assim: eis-me aqui, Senhor? Se isso chegou ao meu conhecimento é porque Deus quer que eu faça. Se isso chegou até a mim é porque Deus quer que eu faça, que eu realize. Mas às vezes a gente fica dizendo assim: não, mas ninguém fez, ninguém faz, ninguém vai. Então você vai. Essa é a missão, nós somos chamados para isso. Observe o que o texto diz: o Senhor disse para fazer, então eles fizeram, eles partiram, eles foram por todas as partes pregando o Evangelho. Hoje pela manhã, eu estava indo ao trabalho, estava ouvindo a rádio. Eu gosto de ouvir rádio. E lá estavam falando de Teresina. Estavam dizendo assim: olha, Teresina está crescendo a cada dia. As pessoas não percebem. Lá o radialista, mostrando os números, a quantidade de bairros. E ele disse: olha, Teresina está crescendo desenfreadamente. Teresina cresce para a região norte, Teresina cresce para a região sul, Teresina cresce para a região leste, só não cresce a oeste, porque a oeste
tem o rio Parnaíba e do outro lado é um outro estado. Mas ela está crescendo, 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 cada vez crescendo. E olha só, o campo é tão grande, irmãos. Olha o campo que nós temos para semear. Olha só a tarefa que a gente tem para semear. Muitas vezes, no entanto, a gente fica aprisionado nos nossos dilemas, né? Nos nossos problemas internos, nos nossos problemas familiares, no probleminha do grupo, no probleminha de um conflito, num probleminha ali, outro lá. Sabe como é que a gente resolve esses problemas? Se habilitando ao trabalho. Isso. Se habilitando à tarefa do Evangelho. Foi isso que a gente fez no passado. É isso que a gente faz e devemos fazer agora. É se habilitar ao compromisso do Evangelho. E o restante, olha, pode deixar que Deus vai fazer. A Escritura diz: confia no Senhor, né? De todo o teu coração, e o mais Ele fará. Não se preocupe não, que o mais Ele vai fazer, o mais Ele vai projetar. O que Ele quer que você faça, Ele vai cumprir na sua vida. As promessas de Deus, elas não falham, elas não vão falhar sobre a sua vida, elas não irão falhar sobre a nossa vida. Por isso que nós estejamos em oração, exaltando ao Senhor, mas não só em oração, porque a fé também, sem as obras, ela é morta. É preciso orar, é preciso ter fé, mas é preciso também agir, né? É preciso ter uma ação. A gente precisa também ter uma disposição. É preciso se apresentar ao serviço. É preciso dizer: Senhor, eu estou aqui. O número pode ser até pouco, mas eu estou aqui. Faz de mim, Senhor, a tua vontade. Faz de mim, Senhor, aquilo que o Senhor deseja. Faz de mim, Senhor, o que o Senhor quer que se realize. E Deus fará isso. Deus fará isso. A tua vida será protegida, o teu lar será protegido, a tua mente será protegida por Deus, e Deus vai te guiar em todo o caminho. Louvado seja o nome do Senhor, e que Deus abençoe a todos os queridos e amados irmãos. Amém. Amém. Graças a Deus.